Olá pessoal, nesse vídeo eu quero ilustrar para vocês como que a gente pode utilizar o Octopus para estimar dados de viscosidade, tá? A ideia é muito parecida com a do vídeo de densidade. A gente tem aqui uma tabela de dados experimentais de viscosidade do 1-butanol, tá? Ou seja, são vários valores de temperatura e vários pontos experimentais, sabendo que ao longo de todo esse intervalo aqui, o 1-butanol ele permanece em estado líquido, a gente pode estimar dados para essa substância utilizando os modelos que eu apresentei para vocês, né? Que são todos aplicáveis para líquidos. Então a ideia é, a gente vai aplicar os modelos e vamos comparar tanto estatisticamente quanto graficamente, para saber qual modelo foi o mais confiável aí na estimativa de dados desse álcool, tá bom? Então, a gente vai aplicar os modelos de Ohrik-Erba, de Joubak e o modelo HST, são 3 modelos de contribuição de grupos, e a gente vai aplicar o modelo de Letzow-Still, que é um modelo baseado em correspondência de estados, tá bom? Então, a gente começa aqui abrindo o banco de dados do Octopus, e vamos buscar pela substância aí que seria o 1-butanol, né, o composto 130. O que eu tenho de informação deles? Eu tenho praticamente tudo aqui que eu preciso, pessoal. Praticamente tudo que está aqui vai servir como parâmetro de entrada dos modelos que eu vou aplicar, tá bom? Eu só preciso lembrar que o modelo de Ohrik-Erba ele precisa de uma densidade, uma temperatura de referência. No caso aqui, a gente vai utilizar a densidade a 20 graus Celsius. Tá? Então, inserindo o dado aqui nessa outra janelinha, a 20 graus Celsius, o valor experimental da densidade é 0,8906 grama por centímetro cúbico. A gente sempre insere na unidade que ele está pedindo e depois o outro faz a conversão para o sistema internacional. Beleza? Então, quando eu adiciono ele aqui na minha lista de estimativa e fecho, agora sim eu estou pronto para aplicar as funções. Tá? Só preciso lembrar que como esses 3 modelos aqui são de contribuição de grupos, a gente vai fragmentar a estrutura do 1-butanol utilizando os grupos de cada um desses modelos. E aí a gente vai ter que voltar de novo lá no formulário. Tá? Então, de novo, vamos para o 1-butanol. Quando a gente vem aqui na parte de edição de grupos, eu posso escolher só os modelos de viscosidade, né? Os modelos de contribuição de grupos para viscosidade são esses aqui. A gente não viu todos lá nas notas de aula, então a gente vai focar nos que a gente estudou. Então, o primeiro seria o de Ohrik-Erba. Então, perceba que quando eu tenho aqui a imagem do composto, facilita na hora de fragmentar. Então, deixem sempre a imagem armazenada também, tá, pessoal? Então, os grupos aqui são 4 átomos de carbono, que seriam referentes a esses pedaços de CH3 e CH2, e um grupo OH, que seria a porção final da cadeia aqui, tá bom? A fragmentação é bem simples, aqui eu posso salvar e passar para o próximo modelo, que seria, no caso, o modelo de Joubak, tá? Aqui eu vou ter um grupo CH3, eu tenho 3 grupos CH2, tá? E eu vou ter também um grupo OH de álcoois, que seria o grupo 20, tá? Não confundam com o grupo 21 aqui, porque seria para fenóis. Se você aplicar, você vai encontrar valores que podem estar bem errados. Por último, a gente vai para o modelo de HST aqui. A gente também, muito parecido com o de Joubak, é um CH3, 3 CH2, e aqui a gente teria um grupo de OH de álcoois primários. Eu tenho 2 opções, né? O 21 e o 22. Seria o 22, porque o número de átomos de carbono na cadeia aqui é maior do que 2, tá beleza? Então, salvo aqui, eu estou pronto para aplicar as funções do modelo, tá? Então, vamos começar pelo modelo de Ohrik-Erba. A ideia é o nome da propriedade, underline, o nome do modelo. Tá? Como é que eu vou descobrir aí o nome do modelo e o nome da propriedade? Sempre vocês vão até o manual, tá, pessoal? Até vocês se acostumarem a utilizar a ferramenta. Então, quando vocês procuram aqui viscosidade de líquidos, que seria o item 4.2, a gente tem 2 tabelas. A tabela de cima seria modelo de contribuição de grupos, e a tabela de baixo seria modelos baseados no princípio do estado correspondentes. Tá? Então, quais são os modelos que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o de Ohrik-Erba, o de Joubak e o modelo HST. Tá? No modelo de Ohrik-Erba aqui seria Visquelle underline OE. Então, seria igual Visquelle underline OE. E aqui eu tenho meus parâmetros de entrada, que seriam o ID do componente. De novo, eu vou ter que fixar isso aqui, pessoal, para que eu não tenha problema na hora de arrastar. Tá? A temperatura não fixada, massa molar, e a densidade de referência, tá, pessoal, que seria 890.6. Tá? Insiram sempre aqui nas unidades do SI, tá bom? Que vai ter que ser fixado também. Aparentemente a gente tem um erro, né? O dado experimental seria 109 e o dado estimado aqui foi 0.1. Lembrem-se que o Octopus ele vai sempre retornar as propriedades no sistema internacional. Tá? Então esse 0.1 aí não está em centipoase, ele está em Pascal vezes segundo. Para a gente passar para centipoase e tornar mais
fácil a comparação com dado experimental, a gente tem que multiplicar por 1000, tá? Quando a gente arrasta aqui, a gente tem todos os pontos estimados muito rapidamente. Tá? A curva está bem em cima da curva do dado experimental, já é um primeiro indicativo aqui de que o modelo funcionou muito bem. Daqui a pouco a gente calcula os desvios. O próximo seria o modelo de Jobach-Heidt, que seria a função VisQL _JR. Os parâmetros de entrada são o ID do componente, a temperatura e a massa molar. Tá? Então, quando a gente calcula, a gente tem que lembrar que tem que multiplicar por 1000 novamente para passar para 100 de Poise. E a gente tem aqui a curva do modelo de Jobach. Tá? Por último, aqui em contribuição de grupo, a gente tem o modelo HST. Tá? O modelo HST ele tem como parâmetro de entrada o ID, a temperatura e a pressão crítica. Tá? A gente vai multiplicar aqui por 1000 já para converter a unidade e a gente teria aqui os dados estimados. Tá bom? Aqui seria o modelo de Leitzel-Still, então não é mais contribuição de grupos, é princípio dos estados correspondentes. Então, modelo de Leitzel-Still, se você voltar aqui no manual, Leitzel-Still, a sintaxe seria VisQL_LS, VisQL_LS. Então, vamos dar os parâmetros de entrada, T, massa molar, T crítico, P crítico e ômega. Multiplicando de novo por 1000, não pode esquecer de fazer isso, a gente tem os dados estimados, tá? E aí, de fato, a gente já multiplicou por 1000, tá? O problema aqui foi com o modelo, a gente vê que está lá embaixo a curva do modelo, os dados foram muito baixos aqui, os valores estimados. Então, vamos calcular os desvios aqui. Seria o desvio em relação ao dado experimental em módulo, então a gente põe isso menos isso, dividido pelo experimental em módulo, tá? Se a gente tirar uma média aqui, a gente teria que o modelo deu uma média de 5,35% de erro. Tá? Considerando que a viscosidade é uma propriedade bem difícil de estimar, está muito bom. Tá? O resultado do modelo está ótimo. Quando a gente faz a mesma coisa para os outros 3 modelos, a gente vai observar os erros médios que eu estou ilustrando aqui para vocês. Tá? Jobach 19,3%. HST 4,82% e o de Leitzel-Still 83,10%, por isso que a curva está bem longe aqui da curva dos dados experimentais. Então, sempre que vocês aplicam os modelos, tentem entender, né, se é que é possível, por que o modelo funcionou bem e o outro modelo funcionou mal. Tá? Então, é muito frequente que vocês tenham que voltar lá para as anotações para tentar entender o que aconteceu. Tá? Pessoal, se a gente voltar nas notas de aula, a gente vai ver que existem intervalos de temperatura para os quais esses modelos são válidos. Por exemplo, o modelo de Jauregui-Erba ele é aplicável se TR é menor que 0,75. A mesma coisa para o HST. O modelo de Jobach é um pouco mais restrito e o modelo de Leitzel-Still seria para temperaturas mais altas, né? TR entre 0,76 e 0,98. Se a gente criar aqui uma coluna de TR, que vai ser T por T crítico em cada ponto, a gente vai ver que, na verdade, o problema não está no modelo de Leitzel-Still. Foi até injusto a gente ter aplicado ele aqui, porque todos os TRs aqui estão abaixo de 0,76, ou seja, o modelo nem é aplicável nesse intervalo aí. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma simulação de processo que envolvesse essa substância em alguma temperatura que está aí dentro desse intervalo dos dados experimentais, a gente teria problema de aplicar esse modelo. Tá? Com certeza daria dor de cabeça, o projeto de algum equipamento ia ficar bem errado se a gente utilizasse o modelo de Leitzel-Still. Então isso aqui ilustra bem a gente tentar entender qual que é o intervalo de aplicação de cada modelo. Tá? Uma outra coisa interessante de comentar aqui seria com relação à performance do modelo HST. Se vocês observarem o exercício 1 das notas de aula, é também com um butanol. Tá? E aí eu peço para vocês estimarem a viscosidade a 120 graus Celsius. O modelo HST aqui, quando eu pego vários dados dessa substância, ele foi o melhor. Mas se eu pegar apenas o ponto de 120 graus Celsius, ele não foi melhor que o Jauregui-Erba. Então a gente tem que ter sempre essa visão panorâmica aí quando a gente vai analisar modelos. A gente tem que pegar sempre a maior quantidade de dados possível da substância. A ideia que eu queria passar para vocês era essa, pessoal. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui nos comentários ou mesmo mandar por e-mail. Tentem resolver esse exercício por conta própria para vocês pegarem um jeito para vocês começarem a utilizar o Octopus com mais frequência, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.